Boa noite, Igreja Evangélica Fogo Vivo. Boa noite, meus irmãos. Seja mais uma noite de oportunidade de crescimento para nossas vidas. Ouvindo a palavra de Deus, dando continuidade à temática da Jucade. A pastora começou no sábado passado, falando sobre renúncia. É um tema bastante abrangente, tem muita informação, tem muita coisa que a gente pode trabalhar em cima desse tema. Eu tenho certeza que a igreja foi edificada, será edificada mais uma vez nessa noite, será abençoada. E nós vamos nos esforçar para extrair o máximo possível de tudo aquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações, para sairmos daqui cada vez mais cheios da sua presença, cheios da sua palavra, fortalecidos na sua sabedoria e em tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Amém? Para a gente iniciar, peço, por gentileza, a oração do pastor Afrânio. Te bendizemos, Deus vivo, glorioso Senhor, que nos comandas, nos diriges aqui, reunidos e congregados, tendo já desenvolvido os 5 minutos de oração, tendo já a linda e maravilhosa ministração, os lindos e maravilhosos louvores, e agora capacita-nos, unge-nos para que possamos acompanhar a palavra que já colocaste no coração do teu servo, o ministro Yuri Oliveira, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo, e que possamos nos apossar pela fé de tudo quanto ouviremos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Também saudar os irmãos que estão assistindo pela internet ou vão assistir depois dessa palavra, que sejam abençoados no nome de Jesus. Então a gente já sabe a temática do mês, a Jucade vai ser trabalhado sobre a palavra, sobre a ação, sobre o verbo de renunciar, sobre a renúncia. A gente vai tratar isso durante todo esse mês. Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, como falou no sábado passado. A renúncia, a pastora até pincelou sobre a característica do que é, como a gente identifica o que é uma renúncia. Ela, no sentido pleno da palavra, quando a gente fala de renúncia, já é uma ação que nós, por natureza, nós não gostamos. Renunciar tem uma conotação negativa, né? Assim, ter renúncia tem uma conotação de perca, tem uma conotação de que a gente está deixando algo. E, de fato, renunciar é isso. Quando a gente vai entender o que significa renúncia, traz esse sentimento para a gente de que renunciar significa abrir mão de algo. É diferente de perder. Perder te é tirado. Renunciar, você abre mão. Quando a gente perde algo, alguém tirou da gente. Quando a gente renuncia a algo, nós abrimos mão. Então, um dos grandes pontos para a gente entender sobre renúncia é que renúncia, a gente abre mão. A gente abre mão voluntariamente de algo. Como se fosse um direito, como se fosse um cargo, como se fosse um benefício, como se fosse uma obrigação. Pode ser usado em diversos contextos. Por exemplo, na política, um presidente ele pode renunciar ao seu cargo. Um deputado ele pode renunciar ao seu cargo. Um vereador pode. A Constituição dá essa prerrogativa que ele pode renunciar ao seu cargo. Tem outras questões da vida pessoal. Quando alguém decide deixar algo para trás, ela renunciou uma vida, ela renunciou um projeto, ela renunciou uma posição. Alguém que está numa empresa, ele renunciou o seu cargo dentro da empresa. Então, renúncia está muito associada a isso, a decisão associado a alguma tomada, alguma prerrogativa da nossa parte. É uma ação. Então, a gente pode resumir que renunciar é uma escolha, renunciar é uma ação, renunciar é pensar com a ótica do médio e do longo prazo, porque toda vez que você renuncia, já dizia, tem uma frase muito famosa que falam que é do Augusto Cury, que é cada escolha uma renúncia. Então, a cada escolha que nós fazemos, nós renunciamos a algo. Ou a cada escolha que nós não deixamos de fazer, que nós não tomamos, nós acabamos renunciando a algo também. Então, Paulo define isso na sua vida. A gente vai abrir agora a palavra de Deus em Filipenses 3, do versículo 4 até o versículo 8. Ele define isso em sua vida de uma forma muito clara para a gente. Ele fala, obviamente, ali aos Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, de 4 a 8, ele fala para aquele povo um pouco sobre renúncia, e ele vai exemplificar isso para a gente. Então a gente vai abrir agora Filipenses 3, de 4 a 8, para entender o que Paulo estava falando. A palavra de Deus diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus,
Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vamos dar uma pausa. Aqui, se a gente lê até essa parte, a gente olha humanamente, né? E fala, né, Davi? Pô, esse Paulo tá se achando demais, né? Tá muito soberbo. Ele tá dizendo aqui que ele estava falando com o povo, né? Então, assim, olha, da linhagem de Israel, fui circuncidado ao 8º dia. Da tribo de Benjamim, que é uma das tribos que foram mais leais a tudo aquilo que aconteceu. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu sou fariseu. A gente vai já falar sobre isso. Quanto ao zelo, eu sou perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Poucas pessoas têm a ousadia de falar que são irrepreensíveis em alguma coisa, né? E ele teve essa ousadia de falar sobre isso. Aí a gente continua, terminando ali, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o quê? Para mim ela era lucro. Isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo está falando aqui sobre renúncia. Ele fala sobre alguns cargos, algumas posições que ele tinha, e ele frisa aqui aos irmãos de Filipos que ele renunciou a um status social, ele renunciou a um status moral, ele renunciou ao estilo de vida que ele tinha, ele renunciou a razões que ele carregava por toda a sua vida. Ele renunciou. E diz mais no final, eu considero como refúgio, eu considero como lixo, eu considero como descartável tudo aquilo que eu tinha conquistado. Mas ele não só descarta, ele está falando que ele renunciou por uma causa maior, por conta da sublimidade, do conhecimento, do amor de Cristo. Foi que Paulo renunciou todas essas coisas. Paulo, a gente lembra da história, ele não se converteu pequeno, ele não se converteu adolescente, ele não se converteu jovem. Paulo, ele abriu mão de todo um contexto criado, de toda a sua cultura, de tudo aquilo que ele vinha aprendido ao longo de sua vida, e em um determinado momento ele teve um encontro com o Senhor, e ele abriu mão de tudo aquilo que ele construiu, de tudo aquilo que ele havia aprendido, de todos os conceitos que ele tinha com ele. Ele abriu mão dos seus preconceitos, inclusive, ele abriu mão de suas vantagens, ele abriu mão de suas experiências, ele diz que considerou isso tudo como perda, ele considerou refúgio, ele considerou algo desprezível. Tamanha é a grandeza, tamanha é a sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, no contexto que Paulo estava inserido, ele fez renúncias e, ao mesmo tempo, ele fez escolhas. Quando a gente dá um zoom nesse pequeno trecho que a gente acabou de ler, ele fala lá que ele era hebreu de hebreus. O que significa isso? A gente já ouviu esse texto várias vezes, né? Mas dando zoom nesse ponto aqui, hebreu de hebreus, significa que ele tinha uma linhagem pura. Ele estava falando que ele era hebreu de hebreus, ou seja, a sua descendência era pura, falando da linhagem. Tinha a preservação da cultura e da língua. Isto conferia a ele respeito entre os judeus mais conservadores. Esse mesmo Paulo renunciou a isso. E a gente lembra em um determinado momento, ele fala em Corinto, para a igreja de Corinto, que ele foi 5 vezes açoitado. Ele recebeu 5 vezes dos líderes judeus 39 açoites. Essa era uma punição descrita em Deuteronômio 25, que era uma forma de punir os renegados judeus. Então, o mesmo Paulo que fala que ele era hebreu de hebreus, ele renunciou a esse cargo. E a escolha dele trouxe para ele 5 vezes ele foi açoitado. Por 39 vezes. Recebeu em 5 momentos açoites, 39 açoites dos líderes judeus. E isso, mais do que um castigo físico, era uma forma dos líderes estarem falando que você é um renegado, você é alguém que renegou a sua fé. Ele também diz, quanto à lei, ele era fariseu. A gente já aprendeu aqui o que era o fariseu. Era o grupo religioso mais influente. Ele era o grupo religioso mais rigoroso da época. Eles tinham muita influência, eles tinham muito poder e também eram extremamente rigorosos. Eles, dentro daquilo que eram conhecidos, eles se caracterizavam pelo profundo conhecimento das Escrituras. Então, eles debatiam muito sobre as Escrituras, eles tinham conhecimento profundo das Escrituras. E Paulo, ele nem cita aqui, nesse momento, mas Paulo ele foi treinado, ele foi ensinado, ele foi acolhido por Gamaliel, que era um dos maiores, um dos mais estudiosos da época. E foi ele quem ensinou Paulo, foi ele quem instruiu Paulo. Então isso concedia a ele um status ainda maior.
E o que Paulo fala? Que ele abriu mão disso. Ele abriu mão dessa questão dele ser fariseu, ele abriu mão desse status social, ele abriu mão desse status intelectual que ele tinha. E Paulo, esse mesmo Paulo, disse em outro trecho, para a igreja de Corinto, ele fala que ficou muitas vezes, muitas noites sem dormir. Ele passou fome, ele sentiu frio, ele chegou a se tremer de frio porque não tinha roupa suficiente para se agasalhar. Esse mesmo Paulo que tinha um status, ele abriu mão, ele renunciou tudo isso para viver a obra de Cristo, para viver o seu chamado. Paulo não cita esse texto, mas ele tinha cidadania romana. A gente já aprendeu aqui o que lhe garantia direitos sociais diante de julgamentos, penas, prisões. Ele era uma outra ótica diante do Império Romano de ser analisado se era um cidadão romano ou se não era um cidadão romano. E Paulo tinha essa prerrogativa. Isso lhe dava uma proteção diante do Império Romano. Foi isso que garantiu ele o direito, inclusive, de ser ouvido pelo imperador César, quando ele foi preso, quando ele foi julgado por várias vezes. E Paulo, que era um cidadão romano, ele foi golpeado com varas por 3 vezes. Essa era uma punição romana. Mas como ele abriu mão de tudo isso, ele também foi punido. Mesmo que como cidadão romano ele devia ter sido poupado, ele foi golpeado por vara 3 vezes. Ele sofreu naufrágio, a gente lembra que quando ele vai a caminho de Roma, ele sofre um naufrágio. Ele foi preso, ele foi julgado pelo Império Romano. E quando Ananias recebeu um chamado do Senhor, a gente lembra da história? Quando Ananias recebe um chamado para avisar a Saulo, à época, né, que ele haveria de ter uma missão, que ele teria uma missão, que ele teria um trabalho a fazer. É interessante porque Ananias, quando recebe essa informação, ele fala assim, meu Deus, mas se eu conhece, como se ele estivesse falando para o Senhor, mas o Senhor sabe de quem você está falando? Para que eu vou lá falar com esse rapaz que ele persegue a gente, ele já matou pessoas, ele já testemunhou morte de irmãos nossos. E quando ele chega, um detalhe interessante que eu peguei como sentimento para a gente falar, Atos 9, de 15 e 16, não precisa abrir. O que o Senhor fala quando Ananias questiona? Fala para ele, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então o Senhor preparou um caminho. Ele preparou momentos para que Paulo pudesse viver a palavra e viver o evangelho. E aqui o exemplo que Paulo nos dá como irmãos, não estamos exaltando, pelo amor de Deus, não estamos colocando Paulo como um santo, como alguém elevado, a gente não vai fazer um altar aqui para Paulo, a gente só vai ter isso como exemplo de vida, e na hora de tomarmos decisões a gente lembra que é possível, porque ele era um homem como nós, e sofreu as tentações da carne como todos nós, ele tinha problemas como todos nós, e ele pôde escolher, ele pôde renunciar à carne, ele renunciou à carne e viveu a vida com Deus. Então é possível, igreja, que a gente consiga viver a vida com Deus. Nós temos o auxílio do Espírito Santo, que ele vai nos dar força, que ele vai nos dar entendimento, ele não vai nos dar visão para tomar as decisões, ele vai nos dar visão para renunciar à carne, para renunciar às nossas vontades. Esse mesmo Espírito que ajudou Paulo, esse mesmo Espírito ajuda a igreja, ele ajuda eu, ele ajuda você, ele ajuda todos nós, hoje, com as nossas dificuldades e com as nossas batalhas. Um ponto interessante, diante dessa promessa. Paulo, ele atuou e fundou igrejas em várias regiões. Estava escrito. O Senhor falou para Ananias que ele seria usado para falar com os gentios, com os judeus. Ele trabalhou em Éfeso, em Colosso, em Bereia, em Filipos, em Tessalônica, em Corinto e etc. Ele escreveu grande parte do Novo Testamento. Ele testemunhou diante dos reis e governadores, ele falou diante de Festo, falou diante de Félix, falou diante de Agripa, e provavelmente não está muito claro, até diante de César, ele falou. As renúncias e escolhas de Paulo foram se acumulando dentro da sua vida, tanto para bem, tanto das escolhas que ele fez no começo, tanto das escolhas que ele fez na segunda parte da sua vida, após da sua conversão, são consolidadas em um dos versículos que a gente ouve muito hoje em dia, e esse é o sentimento que a gente tem que ter, que Paulo nos ensina, que Paulo traz para a igreja nesses dias. Ele diz, combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ele cumpriu a carreira, ele completou a carreira, ele combateu o bom combate. E tudo aquilo que a gente viu que Paulo viveu
só foi possível porque ele renunciou e obedeceu à voz do Senhor. E por que que hoje é tão difícil a gente ver as pessoas renunciando? É tão difícil a gente ver as pessoas abrindo mão de algo da sua própria vontade, em prol do reino, em prol de fazer a vontade de Deus, em prol de testemunhar e de viver o chamado de Deus para as nossas vidas. Por que que a gente está vivendo um contexto tão complexo? E uma das características que a sociedade mudou e tem impactado tanto os jovens quanto a todos nós é que nós viramos imediatistas. Para pensar em como a sociedade avançou nesse ponto e que muitas vezes é uma forma negativa. A comida, ela virou fast food. Fast food, a gente sabe que é aquela comida... O Samuca já sabe muito bem que é um fast food, né? Preparação rápido, o sanduíche tem que sair bem rápido. Não, a questão ali não é muita qualidade, ali é só velocidade. As empresas que são mais bem avaliadas hoje são as que entregam mais rápido. A velocidade conta muito na entrega, na resposta. A geração de hoje busca, os millennials, eles buscam hoje um sucesso profissional instantâneo, né, Marcelo? Lida com muitas pessoas. Os jovens de hoje, eles querem entrar na empresa e no outro dia virar gerente. Eles querem entrar e já virar CEO. Às vezes o jovem entra na igreja, ele já quer pregar, ele não quer passar o ponto, né, pastor? Ele não quer se preparar, ele não quer se santificar, ele não quer buscar conhecer a doutrina, ele não quer pular as etapas. Quando a gente para analisar, tem aplicativos hoje que resumem livros de 200 páginas em 2 minutos. Para que você quer ouvir um áudio de 12 minutos de um livro de 200 páginas? O que dá para resumir do resumo do resumo? Você não quer um resumo, você não quer ler o livro. Você quer fingir que está sendo culto com alguma coisa, porque não é a mesma coisa, não é a mesma experiência. Ah, não faço nada, então faz 2 minutos, beleza. Mas se você puder ler, se você puder buscar, você vai buscar. Tem aplicativos de namoro. O que é para fazer? O que é um aplicativo de namoro? Pula a etapa do cortejo. Porque dá trabalho, né, cortejar. Principalmente os homens. É o normal, né? O homem cortejar a mulher. Dá trabalho, né, Messias? Cortejar, e aí vai, e aí às vezes pega um chá, e era até técnica, né, antigamente, feminina, não vai assim, calma, segura, responde mais devagar, não responde agora, depois some. Hoje tem um aplicativo que se você dá o ok lá, já, ó, esse aqui já me quer, esse aqui não me quer. Imediatismo. Tem cursos e soluções milagrosas aos montes. Vocês já viram a quantidade de coisas que te ensina a fazer algo muito difícil em 3 dias? Fique milionário em 7 dias. Fique rico em 3 dias. Aprenda a construir uma casa em 7 dias. Tem uns indianos, não sei se vocês já viram no YouTube, que eles pegam terra. Não é possível que eles fazem aquilo em 10 dias. Eles vão fazendo terra e constroem a casa. Meu Deus do céu. Em 10 dias eu acho que eu não consigo nem... Imediatismo. Dietas milagrosas. A sociedade está caminhando agora para uma nova modalidade de cuidados, né, com a saúde. Para emagrecer agora, tinham 2, já tem mais de 5, e vai liberar a patente agora, vai abrir muito mais. É uma injeção que a pessoa perde o apetite, e aí ela já emagrece quilos muito rápido. E a gente ainda não sabe todos os efeitos que isso vai causar na sociedade daqui em diante. Mas o que está acontecendo? Tem muita gente procurando, porque dá trabalho. Eu quero que seja rápido. O que mais? Dietas milagrosas, remédios, cirurgias rápidas, tem ganhado cada vez mais força. E o que a gente vê acontecendo com essa geração? Cada vez mais frustrada. Uma geração cada vez mais ansiosa. Como tem muita dopamina injetada a todo momento, elas querem mais e mais e mais. E isso deixa o quê? Ansioso. A pessoa fica agoniada, ela não consegue sentar e pensar na vida, ela não consegue sentar e se acalmar, ela não consegue sentar e aproveitar os momentos que a vida nos proporciona, os momentos simples da nossa vida que não tem preço. Uma falta de resiliência muito grande para essa nossa geração.
não suporta provações, não suporta dificuldades, não suporta os momentos de batalha, logo espana, logo cai. Isso é um exemplo de como as nossas escolhas, como as nossas renúncias influenciam em como nós vamos ter a nossa vida nos próximos 5, nos próximos 10, nos próximos 15, ou até o dia que o Senhor vier nos buscar. Porque aquilo que você não renuncia hoje, você vai colher. Seja daqui a um dia, seja daqui a um mês, seja daqui a uma semana, seja daqui a 10 anos. E a gente tem 2 exemplos de como lidamos com aquilo que a gente renuncia. A Bíblia dá vários para a gente, mas um deles nos ensina o quanto nós estamos dispostos a abrir mão. Você já parou para pensar qual foi a última coisa que você abriu mão? Uma vontade, uma certeza, uma convicção. Você ganhou uma batalha no discurso, você abriu mão em prol do reino. A gente lembra, lá em Marcos 10, 17 a 22, Jesus estava a caminho, estava pondo-se a caminho, e correu um homem ao seu encontro. Ele se ajoelhou e perguntou de Jesus: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe responde: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Você sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não defraudarás ninguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Então esse jovem, esse homem, ele prontamente respondeu: eu já faço isso desde muito cedo. Tenho observado isso desde a minha juventude. Jesus, fitando, o amou. A palavra diz que Jesus o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele se interessou, o ponto aqui de conexão do homem com o Senhor, é que ele estava perguntando ao Senhor como é que ele faria para herdar a vida eterna. Ou seja, ele tinha um interesse bom. A ideia dele era boa, a vontade dele, a intenção dele era boa. Afinal de contas, quem é que não quer herdar a vida eterna? Se a gente for fazer uma pesquisa mundo afora para crente e não crente, para cristão e não cristão, para todo mundo, a gente vai perguntar: olha, tem 2 lugares. Tem o céu e tem o inferno. Em sã consciência, né? Se a pessoa não estiver drogada, se a pessoa não estiver adulterada de alguma forma, em sã consciência, 100% das pessoas vão falar o quê? Eu quero o céu. Ué. E se a gente parar para pensar que em sã consciência muita gente quer, mas a palavra de Deus diz: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Porque não é simples, não é fácil. O reino de Deus, a gente já falou aqui algumas vezes, é pela graça, sim, mas ele é tomado por esforço. E o ponto de conexão desse homem foi: como que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele: olha, você já primeiro observa essas coisas, esses conceitos básicos: não mate, não defraude, honra teu pai e a tua mãe. E ele prontamente responde: eu faço isso desde jovem. Ele queria aquela confirmação, então faz o seguinte: agora, e Jesus fala com ele com amor, porque Jesus entendia o que era o tesouro dele. Vende todos os teus bens e dá aos pobres. E aqui, naquele momento, ele sai contrariado. A palavra diz que ele sai contrariado com essa palavra. Ele se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. E a pergunta volta para a gente: até onde é a tua vontade, é a minha vontade de herdar a vida eterna? A nossa vontade de herdar a vida eterna é da boca para fora? Ou ela é uma vontade intrínseca à nossa vida? Ou ela é uma vontade real e verdadeira que muda as nossas ações, que muda as nossas formas de pensar, de raciocinar? Essa vontade que você tem de herdar a vida eterna é por quê? Em alguns momentos a gente pensa: volta logo, Jesus, porque não porque quer encontrar o Senhor, mas porque quer acabar com algum tipo de problema. O que você quer
quando você fala, volta logo, Jesus? Eu quero me encontrar com o Senhor ou só quero acabar com a minha vida, que minha vida tá horrível aqui? A gente sabe que a gente vai ter uma vida eterna muito melhor. Mas o nosso olho não é na promessa, e sim em quem fez a promessa para as nossas vidas. Jesus aborda ele com os mandamentos, e esse homem provavelmente se encheu de tristeza naquela tarde, voltou para a casa dele e deve ter repensado sua vida, ficou com seus bens e deixou, nesse momento, a gente lembra da história, Jesus estava chamando as pessoas para uma grande comissão, para um trabalho grande que ele teria de evangelismo. E esse homem deixou de viver experiências maravilhosas e ficou com as suas posses. Em um outro momento, Jesus fala assim: jovem, esta noite te pedirão a tua alma. Às vezes a gente se prende tanto a alguma coisa e nem sabe até quando você vai durar. Até quando essa matéria vai durar. Até quando é os nossos dias que o Senhor preparou. E esse homem provavelmente deixou de viver, provavelmente não, certamente deixou de viver coisas grandiosas. Então, até onde nós abrimos mão? Até que ponto nós abrimos mão? É nesse ponto onde está o nosso tesouro. Se a gente abre mão, já vive a palavra, o nosso tesouro está no Senhor. O nosso coração está no Senhor. Mas se algo te prende ainda, se existe alguma dificuldade, se existe algum pecado, se existe alguma condição que te prenda, abre mão, provavelmente esse é o teu tesouro e é aí que a gente tem que trabalhar, é aí que você tem que se entregar e pedir a redenção do nosso Pai. Um outro ponto interessante. Se a gente para perguntar, qual é o valor que tem a promessa de Deus para a tua vida? A gente já recebeu profecias aqui, não recebemos? Muitas vezes profecias direcionadas a uma pessoa, a um plano, a algum projeto. Você já recebeu com certeza confirmações do Senhor. E principalmente todos nós recebemos, através da Bíblia, inúmeras promessas que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, para as nossas vidas. Mas a pergunta para essa noite é: qual é o valor que tem essa promessa? É um valor muito grande, provavelmente a gente vai responder. É muito valiosa. Vale muito para mim. Eu não abro mão de viver as promessas de Deus. Isso inconscientemente a gente vai respondendo e vai trazendo aquilo que está no nosso coração. Mas a gente lembra de dois irmãos, Jacó e Esaú. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 25, de 29 a 34, que Jacó, ele tinha feito um cozinhado, e quando estava esmorecido, veio do campo. Esaú, ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, eu estou cansado, eu estou quebrado. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu assim. Desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Qual é o valor que as promessas de Deus têm para a sua vida? Hoje a gente pode até olhar para essa história e até ridicularizar, né? Assim, pelo amor de Deus. Um prato de... Nem gosto de lentilha, né? Mas um prato de lentilha, aí é brincadeira. Mas vamos lá, voltar ao ponto. Ele deixou muito claro que ele estava com fome, né? Vocês perceberam? Não estava desesperado, ele não deixava nem o outro falar. Ele, eu tô morrendo, tô morrendo. Pegue o exemplo de Esaú e entenda que a grande necessidade da sua vida naquele momento era comida. Aquilo que martelava a sua cabeça era comida. Ele estava cansado, ele estava exaurido. E ele só pensava em comida. Quando o seu irmão pergunta dele, ele é até meio bruto, né? Fala, estou a ponto de morrer. O que me vale o direito de primogenitura? E quando a gente para pensar, a gente não fica tão distante da nossa geração. Se a gente volta lá, encontra Jacó e fala sobre ele com esse assunto.
A gente vai lembrar que tem pessoas que vendem a sua promessa por um time de futebol. Aí ele vai falar assim, não é possível. Vendem as suas promessas em nome de um relacionamento que não é da vontade de Deus. Tem pessoas que entregam a sua fé, entregam a sua promessa em nome de preconceitos e conceitos filosóficos. Ah, não, isso aqui entrou demais num assunto que não é o que eu aprendi com Freud. E tem pessoas que saem. Tem pessoas que entregam a sua promessa por conta de um desentendimento com o pastor, com a liderança, com o irmão, com qualquer que seja o desentendimento de raciocínio, algum problema. Às vezes pega isso e transforma numa montanha gigante. E tem pessoas e pessoas que, vivendo a sua vida entregue aos pecados e às suas cadeias e prisões, deixam de viver as promessas de Deus. E aí a gente pergunta, o que vale mais? A promessa ou o problema? A promessa de Deus ou o pecado? A promessa de Deus ou aquela situação que aflige? Porque para Esaú, ficou muito claro que a promessa da primogenitura não era tão importante para ele quanto um prato de lentilha. É distante da nossa realidade hoje? Só troca o prato de lentilha e você vai entender que não é tão distante assim. Então a gente tem que ter muito cuidado. A vontade imediata de Esaú era a fome. E essa lição tem muito a nos falar, muito além do que comida. Muito além de comida, não é só sobre comida. Quantos desejos imediatos, quantas vontades permeiam a nossa mente todos os dias? Quantas iscas Satanás joga ao nosso derredor para a gente pegar e cair. E a gente cai, muitas vezes, como bobo. Quantas vezes o inimigo plantou fortes desejos, ele proporciona situações para que a gente caia em pecado. Quantas decisões precipitadas já tomamos tendo em vista quando a gente está com a vista escurecida pelos desejos que a gente tem imediato. Imaginem, parem para pensar quantos casamentos já foram destruídos por conta disso. Quantas famílias foram destruídas porque estava com a vontade de saciar o seu desejo imediato. Ele não pensou no médio prazo, ele não pensou no longo prazo, ele não pensou na renúncia, ele não pensou na família, ele não pensou no reino, ele não pensou naquilo que Deus tinha preparado, ele pensou no seu desejo imediato. Quantas decisões imediatas nós tomamos sem levar em consideração o que a gente tem de promessa? E para a gente entender e fechar esse assunto na noite de hoje, Paulo instrui os irmãos de Corinto de uma forma muito sábia. E instrui para que a gente aprenda como lidar com isso. Como eu vou lidar com os desejos, como eu vou lidar com as minhas dificuldades. O primeiro ponto que ele instrui é tenha em mente sempre o prêmio. Esse texto é muito conhecido, né? A gente sabe que ele fala lá sobre os atletas. A gente tem que ter em mente o nosso prêmio. O nosso prêmio não é uma medalha. O nosso prêmio não é um troféu. O nosso prêmio não é uma conquista terrena. O nosso prêmio é o céu. O nosso prêmio é viver com Deus. O nosso prêmio é uma coroa incorruptível. O nosso prêmio é estar diante do nosso Criador e conviver e viver com Ele o resto das nossas vidas até a eternidade. Esse é o nosso prêmio. Ele fala que isso é muito importante. Busque alcançar, se esforce, corra, se dedique. O segundo ponto que ele fala, domínio próprio. Treine isso. Treine o seu domínio próprio. Fortaleça o seu domínio próprio. Fortaleça o espírito. Fortaleça aquilo que vai te ajudar a ficar perto de Deus. Quando a gente fortalece muito a carne, você está treinando a carne. Você está treinando a carne para fazer aquilo que a carne quer fazer. E a carne ela vai pender para o mal, ela vai pender para a estutícia. Então treine o seu espírito, treine o domínio próprio. Muitos se dominam, ele fala, para alcançar uma medalha. Imaginemos nós para alcançar uma coroa incorruptível. A gente vê atletas, teve uma entrevista recente do Michael Phelps, que foi, não sei se ele ainda é, mas era o maior medalhista olímpico da história. E ele fala que de um ano de 365 dias, ele entrou na piscina
365 vezes. E ele fala que muitas vezes ele nem queria treinar, mas ele precisava ir treinar. Porque a cada dia de treino ele fortalecia, ele se preparava para aquilo que ele estava almejando. E olha, o Phelps estava pensando numa coroa, numa medalha corruptível. Imagina eu e você pensando numa coroa incorruptível. Imagine se a gente falasse que agora vale a nossa vida eterna. Qual é o peso, qual é a importância que a vida eterna tem para você, para nós. Paulo fala, renuncie o que for necessário para que você não seja desqualificado. Ou seja, tire as distrações. Se você está numa corrida, tire as distrações. Se você está numa caminhada, tire as distrações. Se você quer a vida eterna, tire as distrações, porque essas distrações podem te tirar do caminho. Porque essas distrações podem te tirar do seu objetivo. Essas distrações podem te atrapalhar e atrapalham a sua vida, os seus objetivos, os seus planos. E ele resume tudo isso em 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Esse é um sentimento que o Senhor quer despertar em nossos corações, despertar em nossas vidas, pensando na vida eterna, pensando em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, renunciando aquilo que nos atrapalha, renunciando e fazendo escolhas para aquilo que nós queremos viver com Deus. O dia de plantar é hoje. O dia de plantar aquilo que nós queremos colher no futuro, há 1, há 2, há 3, há 10 semanas, é hoje. Aquilo que nós queremos na vida eterna, nós estamos plantando aqui com o Senhor e a sua igreja. Então, assim como Paulo fala, se um atleta em tudo se domina, se um atleta em tudo se controla, se ele que está pensando só numa medalha, se ele que está pensando só no troféu, ele entrega para isso, quanto mais eu e você, que sabemos que está a vida eterna preparada para mim, preparada para você. Que sejamos cada vez mais fortalecidos no poder do Espírito Santo. Tenhamos a capacidade de tomar decisões. Temos a capacidade e fortaleza de saber escolher. Que nosso espírito seja fortificado pelo Senhor. Que a nossa mente seja blindada pelo Espírito Santo. Que cada vez mais temos a convicção e a certeza de que o Senhor está conosco e de que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Que nós tenhamos cada vez mais sabedoria para decidir pelo sim, pelo não e tirar todas as distrações de nossa vida. No nome de Jesus. Amém? Ministério de Louvor.